Lembrando, hein? Tem já 2 exercícios lá na plataforma, da aula 1 e da aula 2, e eu vi que nem todo mundo fez, né? Então, é muito importante vocês fazerem esse tipo de exercício, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Hoje a nossa aula vai ser sobre regência verbal e regência nominal. Quando aparecer aí para vocês a tela compartilhada, vocês me avisam, por favor. Já apareceu. Apareceu? Então, vamos embora. Então, olha só, gente, vamos começar a aula de hoje, que a gente vai falar sobre regência verbal e regência nominal. Só recordando que na última aula a gente viu a concordância verbal e a concordância nominal. Concordância é a forma como os nomes interagem entre si, né? Então, por exemplo, casa e carro, bonitos, né? Os nomes se relacionando, substantivos se relacionando com adjetivo. A concordância verbal, eles chegaram, né? E não ele chegou. Então, isso é a concordância, é a forma como as palavras, os nomes interagem entre si. Hoje a gente vai falar sobre regência. O que vem a ser regência? Então vamos lá, começando pela regência verbal. Regência nada mais é do que a relação que um verbo estabelece com seu complemento, através do uso ou não de uma preposição. Então, o que quer dizer isso? O verbo, ele tem uma espécie de, guardadas as devidas proporções, né? Ele exerce como se fosse uma força de gravidade sobre as palavras que estão em torno dele, né? Se a gente fosse comparar isso com a física, né? Seria aquela gravitação. A gente sabe que a Terra tem um campo gravitacional que atrai outros corpos. A mesma coisa é o verbo. O verbo, ele atrai, ele rege outras palavras ao redor dele. E essa regência, ela pode ser através de uma preposição ou não. Tá? Qual é o resultado disso? Os termos regidos pelo verbo, eles vão ser o objeto direto, que é o objeto que é quando existe quando não existe a preposição, e o objeto indireto, que é quando esse termo é regido pela preposição. Mas vamos ir para os exemplos práticos, que eu acho que fica mais fácil para a gente ver isso. A gente não tem como falar de regência verbal sem relembrar o que é o objeto direto e o que é o objeto indireto, certo? Então, vamos lá, vamos voltar para o que seria o objeto direto. Primeiro, objeto direto, ele vem sempre associado a um verbo transitivo. Vou abrir um parêntese. O que é um verbo transitivo? Existem 2 tipos de verbo. É o verbo transitivo e o verbo intransitivo. O verbo transitivo, ele precisa de um complemento. Ele, por ele só, ele não consegue expressar todo o sentido da frase. Ele precisa de um complemento. Então, se eu falar para vocês assim, se eu chegar para falar para vocês, gente, eu gosto. Vocês conseguiram entender o que eu quis falar? Não, né? Você precisa do gosta, mas gosta de quê? Então, esse tipo de verbo que precisa de um complemento para ter sentido é o verbo transitivo. E o que vem a ser um intransitivo? É aquele que não precisa de complemento. Se eu chegar para vocês e falar, vocês vão entender. Por exemplo, se eu chegar para vocês e falar assim, choveu. Vocês não entenderam? Choveu. Bom, está resolvido. Você pode falar assim, mas eu quero saber aonde. Mas aí já é outra situação, né? Aí a gente vai trabalhar com advérbio de lugar. Porque se você quer saber onde, você pode detalhar onde, quando e tudo. Mas isso não impede você de descobrir o sentido da frase. A chuva caiu, choveu, né? Então, nesse caso, a gente tem um verbo intransitivo. Então, primeiramente, verbo transitivo precisa de complemento e verbo intransitivo dispensa complemento. Ele tem sentido por ele mesmo. Agora, vamos voltar aqui em relação ao objeto direto. Então, assim, para eu ter um objeto direto, ele tem que estar associado a um verbo transitivo, ou seja, um verbo que precisa de complemento, porque ele é o complemento desse verbo.
Importante, ele vai se ligar ao verbo sem preposição. O verbo não vai exigir preposição. E ele indica o paciente, o alvo ou o elemento sobre o qual recai a ação verbal. Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Maria vendia doces. O verbo aqui, o verbo vender, né? Maria vendia. Se eu chegar para vocês e falar assim, olha só, Maria vendia. Qual é a primeira coisa que vocês vão me perguntar? Vendia o quê? Né? Então, olha só, primeira coisa, o verbo vender é um verbo transitivo, porque ele precisa de um complemento. Se eu chegar para vocês e falar assim, o homem vende, vocês sabem que ele vende, mas qual é a pergunta? Vende o quê? Né? Então, esse verbo necessita de um complemento, é um verbo transitivo. Agora, quando essa pergunta que eu faço, ela tem preposição, eu tenho um verbo transitivo indireto. E se eu não tenho preposição, é um verbo transitivo direto. Então, olha só a pergunta. Maria vendia. Ou melhor, a frase. Maria vendia. Aí você vai me falar assim, vendia o quê? Não tem preposição. O quê não tem preposição. Então, só por causa disso, a gente já sabe que se trata de um objeto direto. O que, o doces, aí no caso dessa frase, é o objeto direto, e esse verbo vender é um verbo transitivo direto, porque ele pede um objeto direto como complemento. Então, no resumo aí, Maria vendia doces. Maria vendia. Vendia o quê? Doces. Então, no caso, doces é o objeto direto. E esse objeto direto, podem reparar, ele indica o paciente, o alvo ou o elemento sobre o qual recai a ação. No caso, o elemento sobre o qual recai a ação, que é de vender, é o doces. Ok? Então, resumindo, objeto direto é aquele complemento do verbo sem preposição. Ok? Então, seguindo agora, esse é o objeto direto. Agora vamos para o objeto indireto. Mesma coisa, ele vem sempre associado a um verbo transitivo, ele precisa de um complemento. A diferença do direto para o indireto é que ele vai se ligar ao verbo através de uma preposição. Se eu chegar para vocês e falar assim, eu gosto, a primeira pergunta que vocês me fazem é, gosta de quê? Olha o de aí, de é uma preposição, né? O pessoal que assim está falando assim, preposição, mas eu não sei o que é preposição. Tem que saber, tá? De, para, em, até, a, tudo isso são preposições. Então, assim, vocês repararam que a gente tem 5 aulas aqui, só que conforme vai falando, vão vindo outros assuntos. Fala de preposição, fala de verbo, fala disso, fala daquilo. Isso daí, se vocês têm dúvida, vocês têm, ó, que correr atrás desses conteúdos, que esses são os conteúdos básicos da língua portuguesa. E vocês vão precisar saber quando fala assim, ó, é regido por preposição. Tem que saber o que é uma preposição, né? Agora, não fica também assim, eu não sei o que é preposição, coitado de mim. Não. Tem de gente aí que não sabe, não é pouca coisa. E esquece mesmo, a gente estuda lá em 1900 e há muito tempo, e a gente vai esquecendo. Não é vergonha procurar para relembrar essas coisas, não. Vergonha é não relembrar e continuar fazendo errado, né? Continuar escrevendo errado, continuar falando errado. Aí sim. Então, lembrando que o verbo, o objeto indireto, ele se liga ao verbo através de uma preposição. Como eu disse, eu gosto de sorvete. Verbo gostar, objeto, sorvete. Olha o de ligando aí. Ninguém fala eu gosto de sorvete. Eu preciso da preposição. Eu gosto de sorvete, né? E o objeto indireto ele vai indicar o paciente ou o destinatário da ação verbal. Eu gosto de sorvete. O sorvete, nesse caso, é o destinatário da ação verbal, que é gostar, né? É a quem se destina à ação verbal. Aí aqui tem um outro exemplo, ó. A professora não confia em seus alunos. Se eu chegar para vocês e falar assim, a professora não confia, a primeira coisa que vocês vão perguntar é, em quem? Né? Quem confia, confia em alguma coisa. Em é uma preposição. Aí, a professora não confia em seus alunos. Então, aqui no caso, em seus alunos é o objeto
indireto, ok? Então, assim, por que eu fiz esse balão antes de entrar na regência praticamente em si? Porque, para saber o que é regência verbal, para poder construir o conceito de regência verbal, que vocês entendam o que é a regência verbal, vocês precisam saber pelo menos o que é um objeto direto e o que é um objeto indireto, né? Porque senão vai chegar lá na frente, não digo nem aqui, mas num concurso e tudo vai falar assim, o verbo é regido pelo objeto direto. Vocês vão ficar, objeto direto? Então, assim, é um conceito muito simples, por isso que eu fiz questão até de falar. Objeto direto é o complemento do verbo transitivo, ou seja, o verbo que precisa de um complemento para ter sentido. O objeto é direto quando esse complemento não tem preposição e ele é indireto quando ele tem uma preposição. É simples, é só isso. A definição é essa, de objeto direto e objeto indireto. Aqui na apresentação, eu botei para vocês uma coisa, só que ela está errada. Eu escrevi assim, ó, objeto direto e indireto. Não é objeto indireto e indireto. O que eu queria escrever era verbo transitivo direto e indireto. Porque o que acontece? O verbo transitivo direto e indireto, ele não é apenas um, ele é os dois ao mesmo tempo. Ele pede dois complementos, um complemento direto e um complemento indireto. Tá? Então, o que acontece? Existe um tipo de verbo que não é nem transitivo e nem intransitivo. Ele é os dois. Ele é conhecido, ele é chamado de verbo transitivo direto e indireto ou de bitransitivo, porque ele é os dois ao mesmo tempo. Olha o exemplo que eu dei aqui para vocês. Agradeceu o presente ao namorado. Aí, se eu chego para vocês e falo assim, agradeceu. Primeira coisa que vocês vão me falar, agradeceu o quê? Agradeceu o presente. Ok. Tá, mas agradeceu o presente a quem? Ao namorado. Esse a aí é preposição, né? Então, o verbo agradecer, ele é sempre transitivo direto e indireto. Ele precisa de dois complementos. Agradeceu o quê? A quem? Quem agradece, agradece alguma coisa a alguém. Ok? Então, assim, é isso daí que é o nosso tema da aula de hoje. É como os verbos são regidos, né? Tem preposição? Não tem preposição? Por exemplo, vocês já viram quando a gente vai assim num prédio muito bonito, numa empresa, né, que tem aqueles jardins maravilhosos, aí geralmente tem aquele jardim, aí tem uma placa assim, ó, vou escrever aqui nos comentários. Já viram isso? Não pise na grama. Já viram? Em algum lugar? Já, né? Só que eu digo para vocês que essa regência está errada. Não se fala não pise na grama. Qual seria o correto? O correto seria não pise a grama. Porque quem pisa, pisa algum lugar. Não pisa em algum lugar. Ok? Então, não pise na grama embora a gente ouça no dia a dia, né? A gente costuma ouvir isso no dia a dia. Só que a gente não usa na norma culta da língua portuguesa, a regência do verbo pisar não é essa. A gente usa não pise a grama. Aí você fala assim, mas eu ouço isso direto. Você pode até ouvir, porque na linguagem coloquial a gente acaba usando isso. Mas na linguagem padrão, na linguagem culta, a regência do verbo pisar não é essa. Ok? Então, vamos lá para o que interessa. Fiz esse adendo para alguém querendo falar aí? Não, né? Então, vamos lá. Fiz esse adendo todo para a gente poder entrar em regência, porque vai ficar mais fácil depois da gente ouvir isso, né? Vamos ver agora uns casos de regência verbal. Eu trouxe 7 casos de regência verbal. São 7 verbos que têm uma regência que algumas vezes geram dúvida, em alguns casos, de 2 formas diferentes, né? Alguns verbos, a língua portuguesa ela tem isso, né? Alguns verbos, eles têm, dependendo da regência que você usa, ele tem vários significados. Por isso que a gente tem que estar muito atento. E por isso a importância da regência, né? Olha só, o verbo agradar, né?
Agradar, ele pode ter dois sentidos. Primeiro, o sentido de acariciar, né? De fazer carinho. Agradou a criança ao chegar em casa, né? Quando ele tem esse sentido de acariciar, de dar carinho e tudo, ele é transitivo direto, ele não pede preposição. Então, ele vai ficar no verbo, na frase. Agradou a criança ao chegar em casa, né? Olha aí a questão, né? Por que esse A não é craseado? Por que não tem crase nesse A? Justamente porque não tem preposição. Nossa próxima aula é justamente sobre crase, né? E o objetivo da crase, quando você vê um A com a crase ali craseado, isso daí está dizendo para vocês, ó, este A aqui é uma mistura de um A preposição com um A artigo. Juntou os dois, A artigo com A preposição, virou um A com crase. Isso quer dizer o quê? Que se tem um A com crase, tem preposição. Só que o verbo agradar, no sentido de acariciar, de dar carinho, ele não é regido por preposição. Então, não tem por que ter crase. Estão vendo qual é a importância de entender regência verbal? Aí você fala assim, mas isso é muito complicado e tudo. É complicado, mas numa redação de concurso, de Enem, de alguma coisa, isso daí é um ponto precioso que você perde, né? Quando a gente está falando, quando eu trago para vocês essas regras, isso tudo, não é para que vocês falem assim, igual Luís de Camões, igual Machado de Assis, não. É para que nos momentos em que se precise demonstrar o conhecimento da norma culta, e esse conhecimento geralmente a gente demonstra em concurso, em entrevista de emprego, vocês precisam dominar a norma padrão, né? No dia a dia a gente fala, quantas vezes eu já falei, não posso pisar na grama. Isso é normal, é aquilo. A linguagem, o objetivo da linguagem é que a gente se comunique. Se eu falo uma coisa para vocês e vocês entendem, por mais que esteja errado, a gente conseguiu se comunicar, né? Agora, é diferente quando a gente fala da norma culta. A norma culta, a norma padrão da língua portuguesa, essa é diferente. A gente tem que dominar essas regras, ok? Então, vamos lá. Agradar no sentido de acariciar é transitivo direto. Agora, quando agradar tem o sentido de satisfazer, aí ele é transitivo indireto e ele é regido pela preposição. Olha só o exemplo. As propostas não agradaram a população. Esse agradar aí é no sentido de satisfazer, né? As propostas não satisfizeram a população. Então, nesse caso, agradar é regido por preposição. É agradar a alguém, no sentido de satisfazer, né? As propostas não agradaram a população. Olha a crase aparecendo aí. Por que aparece a crase? Porque eu tenho o a preposição, porque o verbo agradar é regido pela preposição aí, porque ele tem o sentido de satisfazer, e eu tenho o a artigo, porque é a população. A artigo com a preposição, juntou os dois, apareceu a crase. Agora, olha só, e se ao invés de população, fosse prefeito? As propostas não agradaram ao prefeito, porque é o a preposição com o artigo o de prefeito, é o prefeito. Então, as propostas não agradaram ao prefeito, ok? Então, a crase só aparece, isso daí é fundamental. Tá certo que a aula de crase é a próxima, mas eu não posso nunca deixar de falar isso. Não existe crase antes de nome masculino. Não existe crase antes de verbo. Daí são regras básicas da língua portuguesa, né? Quando eu vou corrigir uma redação de trabalho, eu vejo uma crase na frente de um verbo, ou uma crase na frente de um nome masculino, a vontade que eu tenho é de sentar no meio-fio e chorar. Porque isso é uma regra básica da língua portuguesa, né? Aí eu falo assim, caraca, eu não sabia disso. Que bom que você está sabendo agora. Nunca mais coloque uma crase na frente de uma palavra masculina e nem na frente de um verbo, né? Espero que quando vocês estiverem fazendo assim uma prova de concurso ou fazendo uma redação para um vestibular ou para
uma entrevista de emprego, vocês lembram assim, caramba, frase não entra na frente de nome masculino e nem na frente de verbo. Com certeza, vocês salvaram 3 ursos pandas depois que fizerem isso, de não usar a crase no lugar errado. Continuando, então, verbo agradar. Vamos retomar aqui. São 2 os sentidos do verbo agradar. Acariciar, dar carinho, transitivo direto. Agradou o filho com um presente. Ou seja, agradou, fez um agrado, né? Agradou o filho com um presente. Agora, se tem sentido de satisfazer, essa comida não agradou ao filho. O sentido é de satisfazer e não de acariciar. Então, esse daí é o sentido dos dois verbos, ok? Vamos passar para o próximo. Alguma dúvida aí no verbo agradar? Não, né? Se tiver, falem depois. Vamos para o verbo assistir, que é um verbo importantíssimo. O verbo assistir, ele também tem 2 regências. Ele pode ser transitivo direto ou ele pode ser transitivo indireto. O que vai definir se ele é transitivo direto ou transitivo indireto é o sentido dele. Quando o assistir tem o sentido de ajudar, ele é transitivo direto. Olha o exemplo. O SUS assiste a população de forma precária, graças ao baixo investimento. Esse assistir aí vem do sentido de dar assistência. O professor assistiu o aluno durante toda a aula. Assistir no sentido de ajudar, dar assistência, é transitivo direto, ele não pede preposição, né? Então, por isso mesmo não tem crase aí. Tá vendo? Assiste a população. Assiste o doente. Assiste os alunos. Sem preposição, sentido de dar assistência. Agora, quando esse assistir ele tem o sentido de ver, aí ele pede preposição, né? Assistir à televisão por muito tempo pode comprometer a visão, segundo especialistas. Esse assistir tem o sentido de ver a televisão. Então, nesse caso, ele pede preposição. Quem assiste, no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Assistir à televisão, craseado, porque é o a da preposição mais o a do artigo. Agora, e se fosse jogo? Assistir ao jogo. É o a da preposição com mais o o do jogo. Então, observem. Assistir no sentido de dar assistência, não tem preposição. Assistir no sentido de ver, tem preposição. Aí você vai falar assim, caramba, eu vou ter que saber isso tudo? Vai. Esse daí você vai ter que saber, não tem jeito não. Porque, assim, uma coisa, obviamente, é você estar em casa fazendo, você pode ir lá tirar dúvida. Outra é você estar no meio de concurso, estar no meio de uma prova, de uma entrevista, você não vai ter como ficar procurando qual é o certo. E, assim, não existem 5.000 regras. As principais são essas aqui. Esses 7 verbos são os principais verbos que levam dúvida de regência. Então, é indispensável saber o sentido de agradar, o sentido de visar, o sentido de assistir, o sentido de querer, entre outros, tá bom? Então, retomando. Assistir no sentido de ajudar, transitivo direto, não tem verbo, não tem preposição. O professor assistiu o aluno, deu assistência. Transitivo, assistir no sentido de ver, aí ele leva a preposição. O professor assistiu ao aluno no programa de televisão, ou seja, ele viu o aluno no programa de televisão. Ok? Dúvidas aí no verbo assistir? Então, vamos seguir. A minha experiência de sala de aula me diz o seguinte, quando ninguém tem dúvida, ou todo mundo entendeu, ou ninguém entendeu porcaria nenhuma. Isso daí é um mantra, né? Eu espero que seja a primeira opção, que todo mundo esteja entendendo. Vamos seguir, então. Eu digo isso porque, assim, quando a gente não entende, a gente não sabe nem o que perguntar, né? A professora fala assim, alguém tem dúvida? Não sabe nem de onde perguntar, então não tem nem como resolver. Mas eu acho que até aí tá dando para ir, né? Deu para entender, sim. O problema todo é como o senhor falou aí, sobre ter que
Estudar mais para não esquecer das regras. Exatamente. E a maneira de estudar mais, para não esquecer, é fazendo exercício. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: escreve melhor quem lê muito, né? Se você lê muito, você vai escrever melhor. Aí você fala assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Quando você lê, você conhece palavras novas, você olha para regência. Você está lendo lá, nossa, assistir o doente, assistir o doente, será que é isso mesmo? Vai ter uma hora que você vai escrever e você fala assim, não, esse assistir, eu me lembro lá do assistir o doente, esse assistir não é regido por preposição. Então, observa como é que você vai retomando as coisas. Isso daí é uma questão de prática. Se você pratica muito, você vai... Isso em qualquer coisa, né? Quanto mais você pratica, melhor você vai ficando. Se você não pratica, aí a coisa... O negócio complica, né? Então, vamos lá. Agora a gente vai para o verbo... Ah, não, calma aí. Ia falar do agradar, mas agradar já foi. Vamos ao verbo aspirar. O verbo aspirar também ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, de acordo com o sentido dele. Quando ele tem o sentido de inalar, ele é transitivo direto. Então, olha o exemplo. Aspirar a fumaça do cigarro é tão prejudicial quanto fumar. Aspirar, inalar, né? Nesse caso, ele é transitivo direto. Ele não tem preposição. Agora, quando aspirar tem o sentido de desejar, aí ele é regido por preposição. Olha o exemplo. Depois de formados, estes estudantes aspiram aos cargos mais altos, mesmo sem ter experiência. Está vendo o A aí? Esse aos nada mais é do que se a gente estivesse falando de classe gramatical das palavras, né? O que é a classe gramatical? É você dizer a que categoria de palavra pertence, né? Estudantes é um substantivo, aspiram é um verbo, estes é um pronome, de é uma preposição, e por aí vai. Se eu fosse falar do aos, o que é o aos? Aos é a contração da preposição a com um artigo definido os. Tá? Aos é uma contração. A preposição a juntou com um artigo os, aí virou aos. Ok? Então, a gente vê que tem uma preposição, a regência da preposição, por causa desse a aí na frente do aos. Estes estudantes aspiram aos cargos mais altos. Né? A mulher aspirava a um posto de chefia. A um posto de chefia. Quem aspira no sentido de desejar, aspira a alguma coisa. Né? Aspirou a poeira e espirrou. Aspirou a poeira, sem crase, porque esse a aí não é preposição, esse a é artigo. Aspirou a poeira. Aspirou o pó. Aspirou o pó e não aspirou ao pó. Ninguém tem desejo de virar pó. Né? Então, esse aspirar é no sentido de inalar. Aspirou o pó. Ok? Então, mais dois sentidos aí do verbo inalar, aspirar, desculpa. Próximo verbo, implicar. Né? O implicar, ele tem alguns sentidos, ele não tem só dois. Né? Vamos ver cada um deles. Primeiro sentido, ele é transitivo direto, quando ele tem o sentido de dar a entender, né? Por exemplo, as propostas implicavam um compromisso por parte das esferas governamentais, né? Implicar é dar a entender alguma coisa. Nesse caso, ele é transitivo direto. Também quando ele tem o sentido de ter consequência, né? Ação conjunta entre governo e mídia implicam maior abrangência da informação. O seu esforço implica uma nota maior na prova, né? Ou seja, ele tem como consequência uma nota maior na prova. O verbo é sempre transitivo direto, ou seja, nada de preposição. Implica alguma coisa, né? No sentido de ter consequência, de dar a entender. Implicou alguma coisa. Agora, ele é transitivo indireto, direto e indireto, quando ele tem o sentido de comprometer ou envolver.
Então, olha só. Implicaram todos os estudantes na votação. Nesse caso, implicaram todos os estudantes na votação. O na votação é o adjunto adverbial. Ih, gente, eu botei errado. Esse daqui é direto ainda, desculpa. É o de baixo que é o indireto, tá? Implicaram no sentido de comprometer e envolver ainda é transitivo direto. Implicaram todos os estudantes na votação. Não é regido por preposição, ok? Desculpa, bom, até que eu vou refazer aí para a próxima aula. É o último que é transitivo indireto, que é o sentido de ter antipatia, né? Quem implica no sentido de ter antipatia implica com alguma coisa. Então ficaria, ambos implicaram com a ideia, né? Implicar, ter antipatia. O menino implicava com a colega. Nesse sentido, ele é transitivo indireto, regido pela preposição com. Né? Vocês perceberam que tem verbo que é regido por a, tem verbo que é regido por de, tem verbo que é regido por para, tem verbo que é regido por com. Cada verbo é regido por uma preposição. Alguns são regidos por duas, três, mas cada um tem uma regência diferente. Na apostila que eu vou disponibilizar para vocês no sábado, eu vou botar uma tabela com vários verbos e com os pronomes pelos quais eles são regidos. Ok? Então, verbo implicar tem esses sentidos, podendo ser transitivo direto ou transitivo indireto. Indireto, quando tem o sentido de implicar. Agora, proceder. O verbo proceder, ele pode ser intransitivo ou transitivo indireto. Aí, vamos lá, porque a gente agora está falando só de transitivo direto ou transitivo indireto. Aí apareceu um verbo que pode ser intransitivo. O que é o verbo intransitivo? É o verbo que não necessita de complemento. Os responsáveis procediam mal em relação ao dinheiro público. Esse proceder tem o sentido de agir. Aí vocês vão falar assim, mas se eu falar os responsáveis procediam, eu vou falar assim, procediam como? Só que como é advérbio de... Como não, né? Mas o complemento à resposta seria um advérbio de modo, né? O modo como eles procediam. Isso não é complemento. Isso não é complemento de ação verbal, né? Isso é um adjunto adverbial. Adjunto adverbial é aquele que acompanha o verbo. E, no caso aí, o mal está acompanhando o verbo proceder. Só que ele não é transitivo direto. Quando eu falo quando eu cito o verbo proceder, depois dele eu não pergunto o quê, e nem a quem ou para quem. Não existe esse tipo de complemento. Então, esse é um verbo intransitivo, tá? Então, em resumo, quando o verbo proceder, ele tem o sentido de agir, fulano procedeu mal, ele é intransitivo, ele não precisa de complemento. Esse complemento que tem aí atrás, ele é um adjunto adverbial, ok? Agora, ele é transitivo indireto quando ele tem o sentido de origem, né? Ou de dar início. Olha o exemplo. O processo procedeu da região sudeste do Brasil, ou seja, da onde ele veio. O processo veio da região sudeste do Brasil. O processo procedeu. Procedeu de onde? Da região sudeste do país. Então, ele é regido pela preposição de. Quem procede, no sentido de vir de algum lugar, procede de algum lugar. Ok? Então, proceder no sentido de vir de algum lugar é transitivo indireto, pede preposição. Se ele tem o sentido de agir, nada de preposição, porque ele é intransitivo. Ok? Até aí? Seguimos? Vamos embora, então. Opa. Próximo verbo que a gente vai falar é o verbo querer. O verbo querer, ele tem dois sentidos. Ele pode ser transitivo direto ou ele pode ser transitivo indireto. Quando querer tem o sentido de desejar, ele vai ser sempre transitivo direto. Olha o exemplo. A medida comprova que todos querem uma solução rápida.
A medida comprova que todos querem. Querem o quê? Uma solução rápida. Eu quero uma camisa nova. Eu desejo uma camisa nova. Né? Então, ele é transitivo direto. Não precisa de complemento. Eu quero. Quero o quê? Transitivo direto. Agora, quando esse querer tem o sentido de amar, ele é transitivo indireto. A família sempre quer bem aos filhos. Quem quer no sentido de querer bem, quer bem a alguém. A família sempre quer bem aos filhos. O rapaz queria bem a craseado menina. Porque esse querer tem o sentido de amar. Então, sentido de amar, regido pela preposição a. Se for com um nome feminino, já sabe que a crase vai aparecer ali. Né? Se não, se for no nome masculino, vai virar ao ou aos, e por aí vai. Ok? Agora, o querer normal, no sentido de desejar, objeto direto, sem preposição nenhuma. Tá bom? E o último verbo aqui que a gente vai ver é o verbo visar. O verbo visar também ele tem dois tipos de regência. Desculpa. Ele pode ser transitivo direto ou ele pode ser transitivo indireto. Quando visar tem o sentido de mirar, ele é transitivo direto. Então, desculpa, gente. Calma aí. Travou tudo aqui. Travou para vocês aí? Vocês estão vendo a tela? Sim, professor. Travou. Ah, então travou só para mim, então. Calma aí. Só um minutinho. Pronto, vamos lá. Então, visar no sentido de mirar, de olhar, né, de observar, ele é transitivo direto. Os empresários visaram o investimento alto, ou seja, miraram o objetivo alto. E visar no sentido de ter como meta, ele é transitivo indireto. É preciso visar ao bem-estar. Contar as propostas. Ok? Então, quando o sentido de visar é meta-objetivo, ele é sempre transitivo indireto, ele é regido pela preposição. Ok? Esses 7 verbos que eu trouxe para vocês são alguns dos principais verbos que causam dúvida em relação à regência. Tá? Só que não são apenas eles, existem vários outros verbos que têm 2 tipos de regência ou mais. Obviamente, eu não ia trazer aqui 30 verbos para ficar falando. Eu trouxe alguns que são os principais, né? Mas na apostila vocês vão ter uma tabelinha com vários verbos, por isso que é importante vocês entrarem lá, ver, fazer as atividades, para que vocês possam estar treinando em relação a isso. Ok? Bom, vamos seguir então. Agora a gente vai para a regência nominal. A regência nominal ela é bem mais enxuta. Por quê? A ideia da regência nominal é a mesma da regência verbal. A única diferença é que, em vez da gente estar falando de nomes de verbos da regência envolvendo verbo, a gente vai estar falando de regência entre nome com o seu complemento. Então, definição da regência nominal. A regência nominal indica a relação que um nome, que é o termo regente, estabelece com o seu complemento, que é o termo regido. Na regência verbal é o verbo com o complemento. Na nominal é o nome com o complemento. Através do uso de uma preposição. Aí eu trouxe aqui alguns casos de regência verbal. Né? Normalmente, essa relação entre o nome e o complemento é dada por uma preposição. Por isso é importante conhecer as preposições para que a regência nominal seja feita e identificada de forma correta. Aí a gente tem aqui alguns casos de regência. Alheio, né? Estava alheio a tudo. Esse a é uma preposição. Alheio, quem está alheio a alguma coisa. Apto, está apto ao cargo. Quem está apto a alguma coisa.
Preferível. Essa é uma regência importante. Preferível é regido pela preposição a. Uma coisa que é muito comum a gente ouvir é isso aqui, ó. Vou escrever. Eu prefiro. Olha a frase. Eu prefiro mamão do que banana. A gente fala isso direto, né? Eu prefiro pudim do que sorvete. Está errado na língua portuguesa. O verbo preferir não é regido pela preposição do, pela preposição de, é regido pela preposição a. Né? Então, o correto seria eu prefiro mamão a banana, fraseado. Porque é o a da banana, porque ela é feminina, mais o a do artigo, mais o a da preposição. Então, a mesma coisa com preferível, né? Arroz é preferível a feijão. Aí vocês vão falar assim, mas ficou esquisito, mas é o correto, né? Por que esse a de feijão não está com crase? Alguém sabe me dizer? Ou foi erro mesmo de digitação? Feijão é palavra Porque masculina. feijão não é feminino. Perfeito. Feijão é masculino. E se feijão é masculino, não pode ter crase nunca, né? Então, por isso que esse A aí não tem crase. Arroz é preferível a feijão, ok? Outra regência nominal, propenso. Quem está propenso a alguma coisa. Era propenso ao magistério. Era propenso a craseado, dor de cabeça. Ok? Compatível. Este celular é compatível com a internet. Quem é compatível com alguma coisa, regido pela preposição com. Benefício. Benefício é sempre em relação a alguma coisa. Dançar é um benefício à saúde. Como saúde é feminina, juntou com a preposição, olha lá aí a crase. Dançar é um benefício a craseado saúde. Capaz. Capaz, ele tem dois tipos de regência. Capaz de e capaz para. Primeiro, ele é capaz de tudo, no sentido de ter capacidade, né? Só que o segundo tipo de regência de capaz também tem o mesmo sentido. A empresa é capaz para trabalhar com projetos. Só que vocês entenderam a diferença? A empresa é capaz para alguma coisa. Ou seja, ela tem os atributos para isso. Ok? Então, as duas formas são corretas. Capaz de e capaz para. A gente tem uma série de nomes, de verbos e de nomes, que aceitam dois ou mais tipos de regência, dois ou mais tipos de preposição para os regerem. Ok? Alguma dúvida até aí? Não? Ok. Então, seguimos. E chegamos ao final. Vai falar assim, nossa, chegamos cedo ao final hoje? Porque hoje a gente vai brincar um pouquinho. Antes eu vou mostrar para vocês algumas placas, alguns anúncios, e eu quero mostrar para vocês, e eu gostaria que vocês comentassem para mim, tá bom? Podem abrir aí o áudio, quem puder, quando vocês virem, me explicarem onde está o erro, onde está o acerto. Primeira placa. O dinheiro não usado para a pintura deste muro será revertido a entidades assistenciais. Está correto esse A aí? Esperando por vocês, hein? Está correto esse A? Correto? Edneuza falou que está correto. Concordam? O pessoal gosta de ficar em cima do muro, né? Vou esperar um pouquinho para... Eu acho também que está correto. Está correto, né? Porque entidade é feminino, né? A entidade é feminino. Certo? Errado. Por que está errado? Esse A aí não podia estar aí nunca. Esse A, desculpa. Essa crase aí não podia estar aí nunca. Por quê? Não existe crase
na frente de nomes no plural, a menos que esse a fosse as. Mas se eu botasse um as, ainda assim, Mário, fecha o microfone. ainda assim, a gente precisaria ver o sentido. Porque, olha só, o dinheiro não usado para a pintura deste muro será revertido a entidades assistenciais. Quando eu coloco o A puro na frente, eu estou dizendo o seguinte: primeiro, revertido, o que é revertido a alguma coisa. O nome revertido, a regência nominal de revertido, é revertido a, tem uma preposição. Então, até aí, tudo bem. Tem um A. Assim, mas entidade é nome masculino. É nome feminino. Perfeito. Só que qual é a questão? Observem que entidade está no plural. E entidade está no plural? Se entidade está no plural, o que acontece? Não teria um A, porque ninguém fala a entidades. Você fala as entidades. Então, se na plaquinha aí o A está sozinho, isso quer dizer o quê? Que não tinha artigo. Agora, olha a diferença. Se ao invés de A tivesse as, aí teria crase. Porque esse as mostraria assim, ó, tem um artigo na frente de entidades. Porque qual é o artigo que tem que ficar na frente de entidades? Entidades, no plural. As entidades. E não a entidades. O artigo é as, é plural. Se ele não está aparecendo aqui, significa que ele não existe. Eu estou escrevendo a frase sem um artigo, eu posso fazer isso. Agora, eu não posso sem a preposição. Isso quer dizer o quê? Que esse a aí é preposição, mas o artigo não tem. Se fosse as, aí teria crase. Que coisa, né? Negócio complicado, é só para esquentar a cabeça. Mas a gente tem que ter muita atenção. Não existe crase da palavra a. Não existe crase na palavra a. O acento grave não vai aparecer na palavra a se o nome que vier depois estiver no plural. Porque isso indica que não tem artigo. A menos que seja o as. Aí, tudo bem. Ok? Pegadinha para vocês, tá vendo? Ok. Vamos lá. Quero que vocês me digam se está certo, se está errado. Se está errado, o que tem aí a mais ou a menos. Se está certo. Eu acho que aí precisa da crase. Tudo bem. Eu acho que está Olha errado. só. As Não margens. precisa da crase, não. O verbo construir, que é o verbo que está aparecendo aí, ele tem dois tipos de regência. Quando o sentido de fazer uma construção, o pedreiro constrói a casa. Ele é transitivo direto. Constrói o quê? A casa. Não tem crase, ele não pede, ou melhor, não tem artigo, não tem preposição, né? Então, não tem como ter crase. Agora, observem o sentido desse construir. Construir as margens. Significa o quê? Construção à margem de alguma coisa, né? Construir a certa distância. Então, aí eu tenho uma preposição. É a com o as das margens. Porque, olha só, se não tivesse a preposição regendo aí o construir, antes de construir as margens da rodovia, o sentido que eu estaria construindo a margem da rodovia, e não é esse o sentido. O sentido desse construir aí não é construir a margem, mas fazer uma construção às margens. Então, nesse caso, o verbo construir é regido por preposição. Então, teria que ter um a. Construir a margem. A margem. Essa locução à margem
ela tem uma crase, um acento grave. No plural, as margens, craseado, normalmente. Então, está errada essa placa, o correto seria ter uma crase aí em cima do A. Correto seria, antes de construir as, craseado, margens da rodovia, consulte o DENIT. Ok? Então, no caso aí, não é Professor? as leis da rodovia, mas Calma aí. as margens. Não Calma é? aí, vamos lá. Nas margens. Só que assim, o sentido é esse, de construir nas margens. Só que aí o construir está sendo regido por A e não por em. Né? Construir em algum lugar é o mesmo sentido, só que regido pela preposição A. É isso mesmo. A questão é que consulte o DNT. Então, aí, no caso, sim, que a gente pode entender a mensagem. Porque se fosse antes de construir as margens da rodovia, pronto. Mas aí ninguém constrói uma margem de rodovia, né? Ninguém constrói, eu vou construir a margem da rodovia. Ninguém vai fazer a construção. Margem da rodovia são as bordas. Já tem margem. Já existe a margem. Oi? Ela já existe margem na rodovia. Ninguém constrói a margem. Você constrói a rodovia, não constrói a margem. Sim. Então você vê que o sentido não é esse que a gente queria. Tem que ser... É o sentido de construir em algum lugar. Para você saber a regência, você precisa entender o sentido, né? E aí vem a interpretação. Quem mais? Mais alguém tinha abriu o microfone, mas falaram junto. Quem mais quer perguntar alguma coisa? Eu queria, mas deixa para lá. Pergunte, não deixa para lá não, vai que é só dúvida de alguém. Não, o senhor já falou aí o que eu queria saber. Tá, então a resposta aí contemplou, né? Obrigada. Então tá bom. Então vamos para o próximo. Eu oro, pois prefiro as marcas nos meus joelhos do que feridas no meu coração. Bonito, né? Mas está tudo certo? Tem erros aí? Esse AIS, está certo. Acho que está certo. Tem gente que acha que está certo. Agora alguém falou do AIS. Eu acho que está certo. Eu acho que o erro aí... O erro aí tá no do que, né? Na verdade. Perfeito. Quem prefere alguma coisa a outra e não do que outra. Então, o correto seria: eu oro, pois prefiro as marcas dos meus joelhos a feridas no meu coração. A feridas. Quem prefere isso a aquilo. E não do que. O verbo preferir não é regido por do que. Ele é regido por a. Quem prefere alguma coisa a outra. E detalhe, ficaria: eu oro, pois prefiro as marcas dos meus joelhos a feridas no meu coração. Contrário... craseado? É isso que eu vou perguntar. Contrário, assim. Eu acho que é como. Professor. Eu acho que é sim, por causa que a palavra feridas está no plural, como o senhor já falou aí, que não... Muito bem. Muito bem. Ferida está no plural, então não pode ter o ali craseado. Só se tivesse, que não é o caso, porque a regência não estaria correta, mas se fosse as feridas, aí poderia ter uma crase. Mas não é isso. Poderia não, deveria, mas não é isso. A gente está falando de a feridas. Prefiro isso a aquilo. Então, não tem crase. Seria... Então, retomando, o correto. Eu oro, prefiro as marcas nos meus joelhos a feridas no meu coração. Ok? Oi? Bom. Então não pega plural aí. Não entendi. Não vai com plural. Não. Fica sem plural. Eu oro, pois prefiro as marcas dos meus joelhos às feridas do meu coração. Poderia até estar as feridas. Agora, se você põe as feridas, tinha que botar crase. Tá? Não estaria errado se botasse as feridas, não. Mas teria crase. Se vocês colocam as feridas sem crase, teria errado. Oi? No primeiro momento, eu achei que teria crase, porque seria as feridas.
Se for as feridas, tem crase. Tem que Uhum. ter. Se não botar, tá errado. Ok? Mas pode botar A. O A é bem colocado. Professor, mas essa frase aí, se eu colocasse, olha só, se eu colocasse há feridas, não ia ficar meio sem sentido, não? Não. Porque Há a gente feridas. não está acostumado a ouvir o verbo corretamente. Mas é igual eu falar para você assim, ó, eu prefiro banana a maçã. Você fala assim, nossa, mas tá falando errado. Professor falando errado. Não tô falando errado, não. Eu estou seguindo a gramática normativa da língua portuguesa. Mas maçã não está no plural. E aí, feridas está. Como é que eu vou falar há feridas? Que é preposição. Então, mudo para você. Vou mudar para você. Eu prefiro bananas a maçãs. Sim. Certíssimo. A maçãs. Porque esse A aí, ele é preposição, ele não é artigo. Por isso que ele não varia. Preposição é invariável, preposição não vai para o plural, preposição não se mexe, ela é sempre a mesma coisa. Esse A na frente do aferidas, ele é um A preposição, por isso que ele não vai mexer, ele vai ficar A. Prefiro isso a aquilo. Entendeu? Aí você fala assim, nossa, mas ficou feio. Mas é o correto. A norma da língua portuguesa é essa. Ficou feio mesmo. É um feio bonito, porque tudo que é bem escrito é bonito. Podemos seguir? Mas é tão raro, né? A gente não ouve isso. Não ouve porque as pessoas falam errado, porque deveríamos ouvir. Né? E escreve também, né? Falar é o que eu estou falando para vocês. Falar, a gente está no linguagem coloquial, que a gente usa no dia a dia, a gente não vai ficar falando isso. O importante é você escrever. Quando você vai escrever, quando você precisa da norma culta, você saber que o verbo preferir é regido por A. Porque na hora de você fazer uma redação, na hora de você fazer um concurso, na hora de você ter que escrever alguma coisa, você precisa saber disso. Você não pode escrever prefiro isso do que aquilo. Está errado. Se botar isso, está errado. Ok? A gente fala no dia a dia. Uma coisa é a língua que se fala, outra coisa é a língua que se escreve, né? Falar, se eu chegar para você e falar assim, a gente fomos ali no shopping. Vocês entenderam o que eu quis falar? Eu chego para vocês e falo assim, a gente fomos ali no shopping. Vocês entenderam? Sim. As pessoas fomos ali no shopping. A questão da comunicação é essa. Comunicar é isso, é eu falar e vocês entenderem. Se eu falo e vocês entendem, a comunicação foi feita. Isso é falar, é a linguagem oral. Agora, na linguagem escrita, existe uma série de códigos que a gente precisa seguir, uma série de regras. E uma delas são as regras de regência. Ok? Podemos seguir? Oi. Professor, esse do que está me incomodando. Se eu colocasse aqui ao invés... Não. Preferidas, não? Não. A regência do verbo preferir é A. Também, outra coisa, não existe esse negócio de prefiro 1000 vezes, isso não existe. Preferir é preferir. Prefiro mais isso, não existe. Não existe prefiro mais, prefiro 1000 vezes. Nada disso se usa. É erro na língua portuguesa usar esse tipo de complemento. O verbo preferir não aceita esse tipo de complemento. Ok? O verbo preferir, ele é usado tão errado que quando a gente vê o certo, a gente estranha. Mas acostume-se com o certo. Prefiro isso aquilo. Eu prefiro feijão a arroz. Eu prefiro feijão a arroz. Tá? O verbo preferir é regido pela preposição a. Pura e simplesmente, sem mais nada. Sem enfeitar mais nada. Sempre regido para A. Ok? Teve um monte de gente frustrada, né? Desse ficou tão feio assim, mas não tem jeito. É o que é mesmo. Não conformem-se que é isso aí mesmo. Então quer dizer que a gente só pode usar preferir, não botar mais nada, né? Nada preferir mais, puro. Preferir puro. Não tem nada de mais, de 1000 vezes, prefiro... Não, é preferir puro.
Vírgula, nada de papagaiar Então, isso é uma gíria, né? Oi? É uma forma de falar, é coloquial mesmo, né? No dia a dia a gente fala, mas na norma culta a gente não usa. Sim. É Ok? interessante isso, porque a gente se acostuma tanto que acaba achando que tá certo. A gente se acostuma, mas tem alguns costumes que a gente precisa tirar, né? Sim. Todo mundo aqui, quando era pequeno, provavelmente deve ter chupado chupeta. E em determinado momento a mãe foi lá e tirou, né? Eu não. A mesma coisa são esses vícios aí, né? Aham. Tem uma hora que a gente chega e fala assim, ó, não dá mais, tá? Vamos parar porque não tem como, tá? Deixa eu só lembrar aqui de colocar a folhinha da frequência para vocês, senão eu acabo me esquecendo. Vou botar aqui no bate-papo, porque aí vocês já vão... Mas antes do fim da aula eu lembro vocês, tá? Não se preocupem, não. Vamos lá para a próxima. Olha aí, já está aí na tela, né? Acarreta algo ou acarreta em algo? Vou falar uma frase. Acarreta em algo. Professor, é com essa palavrinha de cima, é? Dúvidas em português? É isso? Essa Não, frase toda? Não. Só o Pode ser. acarreta? Então, Pode em ser. Então Em faz. algo, para mim é em algo. Em algo. Em algo? Para mim, sim. Alguém acha que acarreta algo? Professor, com licença, Sim. eu gostaria de falar o seguinte, o linkzinho que o senhor botou, quando abre, diz que não aceita mais. Alguém abre aí e vê se está dando... Tá assim mesmo, tá assim também o meu aqui. Tá? Então, vocês aguardem um pouquinho que eu vou... Deixa eu ver aqui. O meu também não aceita. Tá. Eu acho que eu sei o que houve. Eu vou corrigir daqui a pouquinho para vocês, tá? Não se preocupem, não. Mas já vou corrigir aqui. Mas vamos lá. Acarreta algo ou acarreta em algo? Eu acho que acarreta algo, né? Porque o que é, tipo... Em algo. Se aconteceu alguma coisa, pode acarretar em algo. Em alguma coisa, nesse sentido? Digo para vocês o seguinte, tanto faz, tá? As duas formas são corretas. Acarreta em algo ou acarreta algo. É o tipo de regência em que você pode usar qualquer uma das duas. Ok? Uma pegadinha, né? Mas essa pegadinha do bem, porque qualquer coisa que você fale está certo, né? É a pegadinha do bem. Então, vai deixar vocês... não vai deixar vocês pegar vocês de calça curta. Vamos para a próxima. Não, dá para ver. Casa de chocolates, chimichão, né? Chegou na cidade. Tá tudo certinho aí? Não dá para ver, né? Deixa eu ver. Isso daí é um anúncio, né, de uma chocolataria, ó. Casa de chocolates, Chegou à cidade. Melperfeng. Chegou à cidade. Exatamente. Quem chega... Chegou à cidade. À cidade. À cidade. Com crase ou sem crase? Eu acho que é com. Eu acho que é sem. Com crase. Chegou a... Eu acho que é sim. Feminino. A do verbo chegar, regido do verbo chegar, com A da cidade. Chegou à cidade, com crase. Com crase. Com crase. Tá? O certo, então, era sair esse na e entrar aí um A com crase. Ok? E... Olha lá. Deixar vocês lerem aí. Deixa eu ver. É uma charge, né? Uma chargezinha. Violência aumenta em São Paulo. Oba, estou com sorte. Consegui chegar em casa sem sofrer nenhuma violência. Não sabia ele que quando ele abrir a porta... Na casa dele. Pois é. Agora, tem algum erro aí?
Sem sofrer nenhuma violência. Para mim tá tudo certo, viu, professor? Não estou identificando, Não não. seria sofrer sem sofrer violência? Ué, sofrer violência, o Brasil todo sofre, não tem como. Eu não estou conseguindo identificar nenhum erro também, não. Pois eu digo para vocês que tem um erro. Nenhuma? Seria, oba, estou com sorte, consegui chegar a casa sem sofrer nenhuma violência. O verbo chegar é regido pela preposição a e não pela preposição em. Então, é uma coisa muito comum que a gente usa no dia a dia. Mas o correto é chegar a casa sem sofrer nenhuma violência. A regência correta do verbo chegar é a. Professor, mas esse em casa aí não quer dizer porque a casa é da pessoa? Não, nada a ver. O verbo chegar é regido pela preposição a. Pode ser na casa dele, na casa do vizinho, na casa de quem for. É sempre chegar na casa. Né? Quando fala em casa, a gente quer dizer que é nossa. Não necessariamente. Tá, nesse caso aí sim. Mas não é isso que faz a regência ser a. Tá? A regência aí é a, porque o verbo chegar pede a preposição a. Na próxima aula, quando a gente falar de crase, aí vocês vão ver, no caso aí, esse a casa não tem crase. É a casa comum, chegar a casa sem sofrer nenhuma violência. E se eu usasse na casa, não. Não, é a mesma coisa que em. O na é a contração do em com a. Chegar não é regido pela preposição em. Chegar é regido pela preposição a. Não se usa em chegar. Correto. A gente usa no dia a dia. Tá errado? Tá errado. Usa, se popularizou. Mas para seguir a gramática normativa é chegar a e não chegar em. Olha. Professor? Pode falar. Se fosse também, professor, assim, estou com sorte, consegui chegar na minha. Não. Não tem como, né? A minha casa. É o que eu estou falando para vocês. O verbo chegar é regido pela preposição a. Não dá para inventar nada além do a. A gente está falando de norma culta. É sempre que eu for usar o verbo chegar, eu tenho que usar a preposição a. É isso. É a regra. Claro que no dia a dia a gente vai falar assim, gente, cheguei na minha casa. Tá errado? Da forma culta tá, mas na linguagem coloquial é um tipo de preposição, é um tipo de regência que já entrou na nossa linguagem coloquial. O que a gente tem que saber diferenciar é o seguinte, você não precisa ficar saindo falando, vou chegar a casa. Não precisa. O que você precisa saber é que se você vai escrever alguma coisa de maneira formal, seja uma redação, seja uma resposta de um concurso, a regência do verbo chegar é a, não é em. A gente pode usar no dia a dia coloquial, mas o que a gente precisa saber é que na norma culta, chegar é regido pela preposição a. Ok? Professor? Oi. No caso, nós temos que saber decorar, ou seja, todos os verbos que são regidos por a ao invés de em, ou sempre vai ser regido por a? Não, assim... Tem alguma lógica? A maioria... não tem muita lógica, não, porque assim, a maioria dos verbos, a gente sabe qual é a regência, né? Porque assim, a gente fala e a gente está falando corretamente, ele é regido por aquilo. Existem algumas exceções que geram dúvida, porque a gente acostumou a falar de um jeito, mas o correto na gramática normativa é outra. Então, são esses verbos que a gente precisa saber. Por que eu não botei aqui 300 verbos para vocês? Porque os outros a gente fala corretamente. Né? Não tem necessidade de ficar colocando. Então, assim, você não precisa decorar todos os verbos. O que você precisa é, nesses casos específicos, que geram dúvida, que fazem com que a gente erre, esses casos você precisa saber. Né? Agora, são poucos os casos. Vocês viram, eu trouxe 7 verbos, chegar agora ao 8, não tem tanto verbo assim com essa dúvida toda, não. Agora, o chegar é um verbo importante, porque a gente fala ele muito errado, mas na gramática normativa, na norma culta, o correto, a regência do verbo chegar é a. Quem chega, chega a algum lugar, e não em algum lugar. Ok?
Ficou todo mundo, Ok. Beleza, valeu. Ficou todo mundo quieto. todo mundo é tristeza. Então, professor, Eles chegarem igual. É porque eu fico na dúvida aqui quais são os verbos realmente que são regidos pelo A, Como é que pela é? preposição A. Não entendi. Quais são eles que são regidos pela preposição A? Gente, tem mais. A língua portuguesa deve ter uns 5.000 verbos. Se eu for falar todos regidos pela preposição a gente vai precisar Não, de uns é? 4 aulas. São regidos pela preposição A? É mesmo? Oi? São muitos que são regidos pela preposição A? Ué, mas aqui mesmo a gente viu aspirar. Aspirar é regido pela preposição A. Aspiro a um cargo de chefia, regido pela preposição A. Sim. Outro, preferir, que a gente falou agora. Prefiro isso a aquilo, regido pela preposição A. Tem vários verbos Sim. regidos pela preposição A. Hoje Mas mesmo tem como discernir esses todos que são regidos pela preposição A? Ou seja, separar. De que maneira? Não existe uma regra que fala assim, se eu começar com isso, vai ser... Não. O que você precisa saber é que, dependendo do sentido do verbo, ele é regido por alguma coisa. Você precisa conhecer o sentido para descobrir qual é a regência dele. Ok? Ah, sim. Entendi. Também tem uma questão de conhecer o sentido dentro da frase, né? Resumindo, para ficar claro, tem que ler. Se você pegar um livro para ler, você vai bater aqui, olha só, que estranho isso, chegar a casa, aí você vai ver que a regência do verbo chegar é a. Ele é regido pela preposição a. Entendeu? Então, assim, é através da leitura que você consegue tirar essas dúvidas. Exato. Tenta você ficar sentado, né, esperando que as preposições e as regências caiam do céu numa terça-feira chuvosa, porque não vai acontecer isso. É indispensável que vocês leiam. E eu vou dar até uma dica. É fundamental. Daqui a pouquinho. Super importante. Isso aí. Então, assim, acho que a gente terminou aqui. Só que agora vai começar... A listinha conseguiu colocar? Oi? A listinha conseguiu colocar? Eu vou ver isso agora para vocês. Não, vou ver isso agora não. Eu vou ver no final. Ou então, eu vou fazer o seguinte, calma aí. Vou fazer melhor ainda. Vocês não vão precisar hoje fazer a frequência. Eu vou printar aqui todo mundo que está, ó. Ana Caroline, Anete, Caroline Correia, Célia Nascimento, Cleusa, Maria, Douglas, Ednilson, Helenilton, Wilson, Isabel Cristine, Tamara, Jaciane, Joel, Juscelia, Luiz Antônio, Margarete, Mário, Nadiara, Ruth, Simone, Val, Iago. Se por um acaso vocês entraram no nome de outra pessoa, depois vocês me avisam, porque a frequência está aqui. Estou printando, vocês não vão precisar preencher a... Professor. Você fala meu nome. Professor, só também fala meu nome porque está cortando. Luiz Antônio é Edna. Tá bom. Tá. Se por um acaso eu não falei o nome de vocês, escreve o nome aqui, ó, tá? Porque como essa aula está sendo gravada, a gente vai usar ela depois. Professor, o senhor falou, Vanessa? Deve ter falado. Porque está congelando. Não o senhor está falando, aí está tremendo um pouco. Não tem problema, não. Então já está gravado. Tá? Não, ninguém assinou a lista, não, né, Nilton? Pode ficar despreocupado, porque a lista estava dando erro. Então, todo mundo que está aqui na sala, como a aula está gravada, a frequência já está dada, que depois eu passo lá para a frequência, tá bom? Então, assim, agora eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês. Deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar a tela de novo. Aonde agora? Calma aí, cancelar. Uma janela. Pronto. Vocês estão vendo aí? Já apareceu para vocês?
Sim, apareceu. Sim. Regência verbal, né? Deixa eu ver se eu consigo botar no modo de apresentação aqui para ficar melhor. Galera, quem tá com o microfone ligado, desliga aí, ó, só liga na hora que for falar. É verdade, é bom para vocês não... Pronto. Ficou maior para vocês aí? Sim. Ótimo, então vamos lá. Agora é a hora de vocês brincarem. E eu já comecei fazendo besteira, né? Aspirei, não é perfumado não, tá, gente? É perfume das matas. Aspirei perfume das matas. Qual é o que vai entrar aí, nesse espaço? Aspirei perfume das matas. O perfume. O perfume ao perfume? Ao perfume. O perfume. Ao perfume. Ao perfume? Ou o perfume? Tá brincando, né? Oi? Não, Tá brincando, né? Certeza. Eu falei e vocês mudam de ideia rápido. O correto é aspirei o perfume. Aspirar no sentido de inalar, transitivo direto. Aspirei o perfume das matas. Então acertei. Se fosse aspirar no sentido de ter aspiração, aí seria aspiro a um cargo de chefia. Aí seria um A. Mas não é. Se aspirar é sentido de inalar. Aspirei o perfume eu nem sei do que é, das matas. Falei das flores. Então, o correto aí é o O. Deixa eu só tirar, porque está esquisito. Não, perfumado. Pronto. Aspirei o perfume das matas. O. Vou escrever aqui. O. Ok? Podemos passar para o próximo? Pode. Paulo namora Maria há muito tempo. Tem alguma coisa para botar aí? Não precisa? Ou que se tem, o que é? HA, na frase A. A de tempo. Eu não colocaria nada. Nada. Então, assim, tem gente que não colocaria nada, ficaria Paulo namora Maria há muito tempo. Tem gente que botaria o A. Paulo namora a Maria há muito tempo. Há muito tempo. Mas isso é coloquial. A Maria é coloquial. A Maria, você usar um artigo na frente do nome próprio, não é erro, não. Você pode usar. Isso é uma forma. A questão não é essa. A questão é que a regência do verbo namorar não é essa. Quem namora, namora com alguém. Então, o correto seria Paulo namora com Maria há muito tempo. Regência do verbo namorar. Quem namora, namora com alguém. Certo? Sim. Correto. Por exemplo, eu poderia botar aí com a Maria. Não tem problema nenhum, estaria certo. Paulo namora com a Maria há muito tempo. O artigo aí não teria problema, não. A questão é a regência do verbo namorar. Quem namora, namora com alguém. Ok? Prosseguimos? Olha aí. Aspiro o cargo de chefe. Aí você já deu a resposta, né? Isso daí é do primeiro, né? Não vai que erra mesmo assim. Ao cargo. Ao cargo. Ao cargo de... Muito bem. Aspiro ao cargo de chefe. Esse A aqui é a preposição e esse O aqui é o artigo, referindo a cargo. Ok? Aspiro ao cargo de chefe. Próximo. Assisto todos os programas. A todos. A todos os programas? A todos os programas? Apuro. Apuro. Com crase ou sem? Com crase. Sem crase. Oi? Sem crase. Eu acho que é com A. É com A, porque há alguma coisa, não?
Para mim é sem crase. Alguma coisa, certo? Sim. Eu Então, acho que com sim. crase ou sem crase? Eu acho que é com A. Ou Não, com a crase. Com crase. Para mim é nem crase. Eu já estou me perdendo. Todo mundo concorda que é com A. Aí, até eu falei com A. Todo mundo concorda que é com crase? Sim. Eu acho que sim. Não, quem Eu discorda? não. Para mim é sem a Margarete. Eu acho que não tem como. Todos. Calma aí, tem gente que discorda. Mas por que discorda? É sem crase, professor, porque É a mesma- todos são forma masculina. Todos Tá no plural. Muito bem. Primeiro que todo é masculino. E segundo que E está no depois plural. ele é Sabe tudo, tem que tá escolher no o plural. né? Então, correto. Assisto a todos os programas. A purinho, a sua preposição. Ok? Acertei uma, viu, professor? É a primeira. Poxa. Vamos lá. Se vocês virem a lista de exercícios que eu tenho de regência para vocês, espero que façam. 6. O médico assistia doentes com atenção. Aos Com doentes. crase. Aos doentes. Aos. Ah, Concordam? mas... Sim. Todo mundo concorda? Sim, concordo. Concordam errado. O correto é os doentes. Regência do verbo assistir no sentido de dar assistência. Ele é transferido direto. O médico assistia os doentes. O médico não está assistindo eles na televisão, né? E assistir, quem assiste alguma coisa tem o sentido de ver, né? Assistir ao jogo, assistir à televisão. Não, esse assistir no sentido de dar assistência. Assistir no sentido de dar assistência é positivo direto. O médico assistia os doentes com atenção. Professor, o microfone está ligado, eu não estou conseguindo nem falar aqui, tá toda hora. A gente fecha o microfone na hora que vocês falarem, vocês já abrem de novo. Isso, pronto. Entenderam? Pronto. Eu preciso repetir. Não, entendemos. Ótimo. Então vamos lá. Próximo. Eva assiste criança durante as refeições. O que vai entrar aí? As crianças. Não, é criança. Só tem uma. Ah, é criança. Ela assiste. A criança. É, A criança. a criança durante a Crase. A com crase. Com crase. É. É assim? Sem crase. A criança. Alguém. É com ou sem? Com. Sem. Um fala com, outro fala sem, um monte fica em cima do muro, né? Essa história Que crase é essa, meu Deus? Olha só, assistir, é o que a gente acabou de falar. Assistir no sentido de dar assistência é transitivo direto. Então, Eva assiste a criança durante as refeições, ou seja, ela dá assistência à criança durante as refeições. Não tem preposição. Se não tem preposição, não tem crase. Eva assiste a criança durante as refeições. Sem crase. Vocês estão percebendo? Se tem crase ou não tem crase, é saber se tem preposição ou não tem preposição. Se tem preposição, pode ter crase. Se não tem preposição, não vai ter crase de jeito nenhum. Fale. Eu queria saber o seguinte, na apostila tem essas informações, essas regras? Que informações? Não entendi. As regras que o senhor está falando. Com certeza. Todas. Ah, sim. É porque eu não tive acesso ainda à apostila. Ah, você não vai ter realmente, porque essa apostila da aula 3 só sábado. Ninguém teve até agora. Ela nem está lá no sistema ainda. Ela só entra no sábado.
Ah, sim, só sábado, né? Isso. Uhum. Vamos lá, próxima. Desobedeci regulamento. Regência do verbo desobedecer. Ao regulamento. Ao regulamento. Quem desobedece, desobedece a alguém. E como o regulamento é masculino, fica ao. Se fosse aqui, por exemplo, se fosse aqui regra, desobedeci a fraseado regra, porque regra é feminino. Tá? O verbo desobedecer é sempre regido pela preposição a. Quem desobedece, desobedece a alguém. Ok? Próximo. Eu me esqueci de você. De você? Assim? Assim? É, de você. Aí. É regido pela preposição de. Quem se esquece, esquece de alguma coisa. Eu me esqueci de você. Ok. Próxima. Ah, olha aí. Quero ver quem vai errar essa. Macarrão. Se errar. Eu prefiro arroz a macarrão. Aprendi. Prefiro arroz a macarrão. Meu Deus. Esse Oi. Eu não sei se eu vou ficar falando. Professor, eu vou ter que sair, que meu celular já baixou já a bateria. Tudo bem, depois você vê a aula gravada. Não, mas também não vai terminar nem agora 8h30? Vai, só encerrando. Tem 4 coisinhas aqui também para terminar. Tá bom. Olha só, você falou assim, eu vou ter que falar isso? Não, você não precisa falar isso, não. Você precisa saber que o certo é esse. É diferente. E na hora que escrever numa situação mais formal, você tem que saber o que é o correto. Agora, você não precisa ficar falando isso, até porque é feio mesmo falar. Prefiro arroz a macarrão. Eu não falo no dia a dia. Eu falo que prefiro isso do que aquilo. Mas eu sei que eu estou falando errado. Mas na linguagem coloquial, eu digo normalmente. Ok? Próximo. Refiro-me a assunto mencionado. Então, o verbo referir. Ao assunto mencionado? Se refere a alguma coisa. Como o assunto é masculino, vai ficar ao. Refiro-me ao assunto mencionado. Próxima. Cristo perdoou pecados. Os pecados. Os pecados. Os pecados. Os pecados. Muito bem. Agora, olha essa. Cristo perdoou... Professor, essa aí dos pecados poderia ser também Cristo perdoou aos pecados? Não. Agora sim, né? Agora sim. Por quê? Aos pecadores. Por que não pode? Porque aqui é aos e lá é os. Isso. Porque aqui ele está se referindo a pessoa. Calma aí. Porque aqui ele está se referindo a pessoa. Perdoou a quem? Porque o verbo perdoar ele é transitivo direto e indireto. Cristo perdoou. Perdoou o quê? A quem? Então, aqui, ele é transitivo indireto. Cristo perdoou aos pecadores. E perdoou os pecados. Transitivo direto e indireto. Ok? Ok. E a última, ele visava cargo de chefe. O cargo. Ao. Ao cargo. Ao cargo de chefe. Visar no sentido de ter objetivo, né? Visar ao cargo de chefe. Ok? Ok. Dúvidas? Pega, né? O bicho pega, né? Porque é muita coisa, é muito detalhe. Eu me esqueci a regência desse. Eu não sei fazer desse. Mas isso é assim mesmo. A gente erra e acerta, erra e acerta, erra e acerta, até uma hora que não vai nem mais conseguir errar. O negócio só vai no automático, né? Eu, depois de um montão de anos vendo a mesma coisa, eu já pego o verbo, eu já sei quando está errado a regência. Mas não é porque eu sou muito inteligente, não. É porque eu estou vendo isso direto. A mesma coisa. E por que eu estou vendo isso direto? Aqui, ó. Livro. Eu leio. Aí eu estou lendo lá no... Ih, eu vi aqui, ó. Regência do verbo acreditar. Claro que eu não fico caçando regência. Mas quando você vai lendo,
você vai prestando atenção em algumas situações. Por exemplo, se eu vejo no livro, prefiro isso a aquilo, vai chamar minha atenção, porque é estranho. Mas eu vou saber que a regência correta é aquela. É isso que eu estou falando. Qual um livro que o senhor indicaria, assim, tipo um e-book, assim, para a gente ler? Todos. Eu vou fazer isso. Calma. Eu vou fazer o seguinte. Existem alguns livros, eu falei errado, regência do verbo existir. Existem alguns livros, regência não, concordância. Existem alguns livros que eles são de domínio público, ou seja, você não precisa comprar para você ler, eles estão na internet. Eu vou pegar um livro desses, ainda hoje, daqui a pouquinho, e vou colocar lá no grupo para vocês. Não vou fazer maldade de botar um livro, não. Eu vou botar um livro bem enxutinho, um livro que seja um clássico, um livro que seja fundamental, que qualquer pessoa precise ler aquele livro. Estranho, né? Qualquer pessoa precisa ler, mas essa é a verdade. Existem alguns clássicos que todo mundo deveria ler, né? Então, eu vou colocar lá no grupo. Aí é aquilo, lê quem quer também. Eu não vou ficar igual lá na escola. Lê, eu vou perguntar. Não, lê quem quer. Agora... Seria o quê? Na biblioteca virtual, que a gente pega? Seria o quê? Existem bibliotecas virtuais, mas eu, sinceramente, eu não conheço nenhuma que seja aberta, não. Tá bom. Mas existem bibliotecas virtuais. Você acha muito na internet, tem muito livro de domínio público. Mas eu vou colocar para vocês lá daqui a pouquinho, tá bom? Espero que vocês vejam. Pessoal, então, assim, encerramos a aula de hoje por aqui. Em relação à frequência, todo mundo que estava aqui na sala, o nome de vocês já está registrado. Também, por exemplo, botou o nome ali, mas já está aparecendo o seu nome. Então, não tem problema, entendeu? Só quem está com o nome de outra pessoa que era para botar. Mas vocês já falaram, então o que conta, essa aula está gravada, então já conta com a frequência de vocês, tá bom? Sábado agora, a gente vai ter essa mesma aula acontecendo no sábado, que a professora só pode assistir no sábado, ou para quem quiser ver novamente, vai ser nesse sábado. E na quarta-feira, a gente vai ter aula número 4, essa que o bicho vai pegar, crase. A gente vai falar só sobre crase na aula 4. Né? Dá até o suador na aula de crase, né? Professor, sim. Eu nunca fui bom em crase, nunca fui boa. Mas vocês vão ver, quarta-feira que vem, vocês vão ver que o diabo não é tão feio quanto se pinta. Vocês vão ver que não é isso tudo. A gente acha assim, crase não é. Eu nunca fui boa, nunca. Sempre. Vão ver que não é tão... Vai ter gente até se apaixonando pela crase. Não é tão difícil. Vocês vão saber usar direitinho a crase, tá bom? Então, pessoal, até quarta-feira que vem. Bom descanso para vocês. Sábado, entra lá na plataforma Apostila, as atividades, que pouca gente fez, eu falo mesmo, que eu vi lá, pouca gente fez. Quem puder, entra lá, aula 1 e aula 2, já está lá com as atividades. Tem lá os exercícios. Mas eu estou com dificuldade de... perdi o site para entrar. Que sai. Mas você não fez a inscrição nele já? Fiz. Então, está no seu e-mail. Quando você se inscreve, vai para o seu e-mail a confirmação. A confirmação, mas não tem como a gente entrar, né? Oi? Tem a confirmação, não tem como entrar. Tem o link. Tem? Mas tá nessa descrição, passo a passo, está lá no grupo de WhatsApp. Entra, site Gestar Salvador, clica em Portal do Aluno. Aí essa descrição está lá. Então eu vou olhar, deve ser mensagem antiga, eu vou olhar. Só voltar um pouquinho que vocês vão ver lá. Eu botei passo a passo como é que faz. Entra no site da Gestar Salvador, clica lá em Portal do Aluno. Pronto, já entrou, só isso. gestarsalvador.com.br e clicou em Portal do Aluno. Nada além. Aí vai abrir. Aí é só fazer o login e estudar. Tá bom? Tá bom. Pessoal, então, até quarta-feira que vem. Bom descanso. Até, professor. Boa noite. Em breve. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Boa noite. Tchau a todos. Boa noite.